O tratamento de Deus a um pecador. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Jeremias 12:1. Sem dúvida, há muitos casos de favorecimento, entre aspas, que nos deixam perplexos. Como é possível que pessoas que vivam praticando conceitos tão contrários às Escrituras e ainda se darem tão bem? Não haveríamos de esperar que se sempre dessem mal? Quando começamos qualquer indagação ao Senhor, qualquer tipo de esclarecimento, é bom partirmos sempre de terreno seguro. Em outras palavras, é muito importante que nos estribemos firmemente em verdades que possam nos servir de guia, a fim de não errarmos o alvo. É por isso que Jeremias, antes de mais nada, confessa crer na justiça de Deus. O Senhor é justo em suas obras e em tudo o que faz. Até mesmo nas causas contra nós, ele jamais utiliza de parcialidade ou dois pesos e duas medidas. Uma vez que compreendamos que todos os atos de Deus são atos de justiça, então podemos pedir-lhe esclarecimentos sobre alguns temas que nos trazem dúvida. Para o profeta, que era perseguido pelo seu próprio povo por profetizar o juízo iminente, Jeremias 11:18-23, mostra sua perplexidade pela aparente inatividade de Deus. Portanto, a demanda de Jeremias era: por que perversos que compõem o povo prosperam e vivem em paz? Note que, para Jeremias, essa não era uma questão apenas teológica, mas pessoal, uma vez que faz menção direta àqueles que o perseguiam. A questão se torna ainda mais relevante quando se contrasta com a justiça de Deus. Como o Senhor, sendo justo, permite tal coisa? Algumas respostas podem ser indicadas. Primeiramente, devemos reconhecer que pensamos as pessoas de forma meritória. É certo que o Senhor estabeleceu a obediência como uma espécie de pré-requisito do seu favor. Em outras palavras, ordenou a obediência aos mandamentos como a parte humana na aliança com ele. Se o povo buscasse viver de forma fiel, prosperaria sob as mais ricas bênçãos de Deus. No entanto, se quebrasse a aliança pela desobediência, então sofreria o juízo. No entanto, é necessário compreender que entre a bênção e o juízo está a misericórdia. Deus não nos dá a paga de nossos atos. Na verdade, nem mesmo nossa fidelidade pode ser chamada assim, se fôssemos considerar o termo ao pé da letra. Todos ainda somos pecadores, e por mais que nos esforcemos, jamais seremos merecedores das bênçãos de Deus. Assim, mesmo na fidelidade, dependemos das misericórdias e da graça do Senhor. Quando o povo ou um crente se desvia, o Senhor geralmente concede um tempo de arrependimento. Certamente, neste período, o não arrependido continuará fazendo estrago, provocando dano àqueles que estão próximos dele. Qual deve ser a nossa atitude? Pedir que Deus faça pesar a sua mão contrariamente? Certamente este parece ser um primeiro impulso, tomando a justiça de Deus como base. No entanto, se queremos a suspensão imediata da misericórdia na vida dos que se desviam, será que estamos preparados para sofrermos com o mesmo critério? Ou seja, que o Senhor nos trate da mesma maneira? Com certeza, não significa um acordo de complacência, um acordo de infidelidade, como se os pecadores combinassem não pedir a justiça de Deus para que possam viver em seus pecados sem temer o juízo. A justiça de Deus virá no tempo certo. O que devemos considerar é que o Senhor põe em prática a sua misericórdia antes de aplicar o juízo.
não haverá nem mesmo um único pecado que não será cobrado. Se estamos em Cristo, nossa dívida de condenação já caiu, fato que jamais deveria nos levar à lassidão. Dediquemos nossas vidas ao Senhor, percebendo que as suas bênçãos graciosas estão sobre nós. Quanto àqueles que nos atingem e aos que vivem na iniquidade, esperemos pacientemente no Senhor, sabendo que Ele agirá quando lhe convier, corrigindo os faltosos. O objetivo de Deus para com seus filhos é sempre o bem. Olhemos com olhares de misericórdia para aqueles que nos ferem, esperando que sejam trabalhados por Deus para o bem. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Reverendo Jair de Almeida Júnior.